Bom dia! Hoje a gente vai aprender como que a gente entende a Bíblia, como ler a Bíblia se você tem vontade ou se você só tem curiosidade, talvez você nem seja crente e aí você fala, será que é tudo isso mesmo que as pessoas estão falando? Será que vale a pena esse povo que vive e morre por causa de um livro escrito há sei lá quantos milhões de anos atrás? Talvez você tenha tido essa curiosidade e aí você pegou pra ler e aí você falou, nossa, não entendi nada, livro antigo, livro horrível, livro velho. Mas, se você tem o interesse de ler e entender o que está escrito, esse vídeo é para você. Primeira dica: questione. Questione Deus quando você achar alguma coisa estranha. Então, se você viu, leu alguma coisa lá que você falou, nossa, isso aqui é muito esquisito, por que isso aconteceu? Por que deixaram isso acontecer? Que nem a história da Diná que eu contei pra vocês, aquilo era muito estranho. Então, se você achar alguma coisa estranha, questiona Deus. Aí você fala, Júlia, eu não acredito em Deus. Então vai pesquisar. Pesquisa no YouTube, pesquisa no chat GPT, pesquisa, você pode comprar um comentário bíblico. Quer ver? Isso aqui eu nem sei se tem pra vender, porque esse aqui é bem antigo. Eu comecei a ler esse aqui quando eu tinha pouca idade. E aí eu li e ele é interessante que ele tem perguntas para você, assim, entender o que está acontecendo. Então, o que é um comentário bíblico? É um livro que explica a Bíblia. Então, você que nem tem apostila na escola para você entender matemática, ou na faculdade tem aqueles livros didáticos gigantes que a gente pega na biblioteca ou pega o PDF. Você pega um livro para você entender aquele livro, porque não é tão simples assim, gente. Tem gente que fala, é só pega e lê e receba do céu o conhecimento. Não é assim às vezes. Com certeza o Espírito Santo ele vai trazer revelação, mas se você tem a oportunidade de entender o que está escrito, buscar mais conhecimento a respeito daquilo, porque, um exemplo, tem outro comentário aqui. Comentário histórico-cultural. Se você lê a Bíblia, você vai perceber que ela não foi escrita no século XXI. Então, muitas atitudes são estranhas para nós, que nem uma mulher que lava os pés de Jesus com os cabelos dela. O que isso significa? Ou o fato de Jesus expulsar demônios apenas falando. Quando ele falava, sai dele agora, e todo mundo ficava chocado. Por que isso acontece? Por que as pessoas ficavam tão chocadas? Sendo que hoje em dia, a gente vê naqueles programas lá do Brás, das igrejas do Brás, que tem um monte de demônio sendo expulso toda hora, às vezes o mesmo demônio sendo expulso da mesma pessoa estranhamente, várias vezes, porque naquela época não era normal uma pessoa expulsar um demônio apenas falando. A autoridade que Jesus ele demonstrou quando ele fazia isso era superior a qualquer outra coisa que eles tinham conhecimento, porque para você fazer um exorcismo precisava fazer rituais e várias outras coisas. Mas Jesus ele demonstrou uma autoridade superior quando ele fez a expulsão dos demônios apenas com a voz dele, falando sai dele, seja liberto. E às vezes nem no mesmo espaço geográfico, tipo, ele falava, alguém pedia para ele curar, cura minha filha, não precisa nem ir até lá, só fala a sua palavra e ela será curada. E ele falou, amém, ela vai ser curada. Então, isso é uma coisa que eu aprendi lendo um comentário, porque eu não saberia que naquela época era tão estranho para as pessoas um exorcismo apenas falando. E hoje, se você é da igreja, você já viu esse tipo de coisa acontecer. E se você não é da igreja, talvez tenha chegado algum tipo de conteúdo assim para você e aí você até riu daquilo, porque parece uma coisa ensaiada, né? Mas naquela época foi extremamente chocante, entendeu? E isso a gente aprende num comentário. Aí você fala, não tenho dinheiro e não tenho paciência para comentário. O que eu posso fazer? Precisa de dinheiro para essa daqui também. Você comprar uma Bíblia de estudo. Porque a Bíblia de estudo, tipo assim, ó, ela tem o quê? O comentário dentro dela. Olha só, aqui tá a palavra, tá focando. Aqui tá a palavra. E embaixo tem o comentário explicando cada versículo. Nem sempre cada versículo por versículo. Mas às vezes ela dá um contexto. Tipo, no começo de cada capítulo, essas bíblias de estudo, elas têm uma introdução. Então elas vão explicar o que esse livro fala, vai mostrar onde que ele tá,
onde que ele aconteceu, entendeu? Essa daqui, eu ainda não li ela inteira, ela tá na minha lista. Porque eu vou comprando bíblias bonitas, e aí eu ainda não terminei nem de ler as que eu tô lendo agora. Mas elas estão na minha lista, então eu vou ter a vida inteira. Se eu não morrer jovem, eu vou ter a vida inteira para ler bíblias, né? Tá, beleza, você não tem dinheiro, então. Aí o que você faz? Pesquisa no YouTube, pesquisa no chat GPT. Ai, mas o chat GPT é do demônio. Gente, tudo é do demônio, o Pix é do demônio, até ele ser bom pra nós, né? Porque antes ele era o chip da besta, agora quem não quer receber um Pix? Outra coisa que era do demônio, cartão de crédito. Eu acho que ainda é do demônio, dependendo de como você lida com ele, né? Ele pode se tornar um demônio na sua vida, mas eu amo cartão de crédito, gente, porque você vai colocando dinheiro lá. Ai, não sei, deixa pra lá esse ponto. Então, a inteligência artificial, ela ajuda a gente, porque você consegue, por exemplo, jogar lá no chat GPT assim, me explique o capítulo 2 de Gênesis, porque eu não entendi nada. E ele vai explicar. E a partir daquilo que ele escreveu, não confia em tudo que ele fala, porque nem sempre ele tá correto, né? Eu falo o chat, eu não sei se é uma mulher a chat. Então, aí o chat GPT lá, ele explica tudo pra você e você pega e vai confirmando. Pesquisa no Google, depois vai pesquisar uma pregação no YouTube. Depois que você ouve, acha pessoas no YouTube pra explicar coisas pra você, não confia só naquela mesma pessoa. Por quê? Porque se você confiar naquela mesma pessoa, você fica muito limitado, porque cada pessoa tem um limite de conhecimento, né? Gente, eu misturei todas as dicas, era pra eu dar 1, 2, 3, 4, 5, mas já tá tudo misturado. E aí, se você ficar só bebendo da mesma fonte, você não vai ter acesso àquilo que Deus derramou sobre a vida de outras pessoas para explicar as coisas que tem na Bíblia. Então, diversifica o seu conhecimento. Vai ouvir outro tipo de gente e não fica somente naqueles devocionais superficiais. Exemplo, você pega a oração da manhã, a oração da tarde e a oração da noite. Mano, muito legal, eu acho super legal. Só que isso não vai trazer profundidade na palavra. Então, além dessa oração, você precisa estudar mesmo a Bíblia, ler a palavra de Deus, pegar a Bíblia com a sua mão e ler. E se você não fizer isso, você acaba meio que só recebendo aquilo que um intermediário entre Deus e você tem para te oferecer. E Jesus, ele morreu para que a gente tivesse acesso direto, né, ao Pai. Então, se você tem acesso direto ao Pai, ao Espírito Santo de Deus, ele pode te revelar coisas maravilhosas. Mas se você não buscar, elas ficam adormecidas e nunca serão reveladas. E você não vai ter acesso àquilo que você pode ter. Beleza? Então, primeira coisa, questione a Deus. Se você estiver achando alguma coisa estranha, pergunta. Não é pecado perguntar. Ai, por que Jesus morreu por mim? Tá escrito isso em vários para-choques de caminhão, mas você saberia explicar se alguém te perguntasse de verdade por que Jesus morreu? Então, vai lá perguntar para Deus, vai pesquisar, entendeu? Vai correr atrás. Segunda dica: leia com humildade. O que isso significa? A gente não detém todo o conhecimento da face da Terra. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está trazendo todo o nosso passado, todo o nosso contexto, tudo que a gente conhece como verdade naquela leitura. Então, precisa prestar atenção se a gente não está fazendo uma leitura anacrônica. O que significa isso? Significa que eu estou lendo a Bíblia com os meus olhos de hoje em dia. Então, que nem eu falei, a Bíblia não foi escrita no século XXI. Ela foi escrita há algum tempinho atrás. Então, tenta ler a Bíblia de forma crítica. Quando você vê um personagem, tenta pensar, por que ele tá lá? Por que ele tá pensando daquele jeito? Por que essa mulher, ela tomou essa atitude? Isso é estranho. Por que esse cara, ele foi rejeitado porque ele fez isso? Sendo que nos dias de hoje isso é normal. Ah, por que isso aconteceu? Então, tenta ler a Bíblia pensando como ela foi escrita naquela época, fazer uma leitura do contexto que estava naquela época. Porque senão a gente corre o risco de jogar fora uma coisa que é muito útil para os nossos dias se a gente contextualizar. Não estou falando que a gente tem que atualizar a Bíblia, porque isso já deu muito problema. Mas você precisa entender que tem um contexto por trás daquele texto. Então eu não posso simplesmente assumir que eu, Júlia, nascida em São Paulo, sei o que um cara do Oriente Médio estava sentindo quando o filho dele pediu a parte dele da herança e foi embora. Porque isso aconteceu.
Um menino chegou pro pai dele e falou assim, ó, eu quero a minha parte da herança e eu vou vazar de casa. Cara, como assim quero minha parte da herança? Aí quando analisa o contexto, aquilo era, assim, uma afronta tão grande para um pai que o cara tava simplesmente falando assim, eu quero que você morre logo, por que que você não morre logo? Me dá o meu dinheiro para viver minha vida. Então, e ainda depois, no final dessa história, que aquele pai vai correndo abraçar o filho, um pai do Oriente Médio, mano, sair correndo pra ir abraçar o filho, é uma coisa estranha de se pensar. E isso também foi uma coisa que eu aprendi num livro. E aí a gente entra na outra dica. Olha só, gente, livros são muito legais, porque eles ensinam a gente sobre a palavra. Esse autor mesmo é o meu autor preferido da vida. Tem um outro livro que ele escreveu que ele ainda não tá traduzido para o português. E eu não gosto de ler inglês, mas se eu for obrigada, eu vou ter que ler um dia. Mas, gente, é muito legal você ler um livro que te explica o que está acontecendo. Outro autor legal, o Bibo, Rodrigo Bibo, brasileiro. Ele escreve de forma fácil, simples, para você entender teologia prática no seu dia a dia. Ele tem um canal no YouTube, se você quiser assistir também, para explicar várias coisas. Ele tem muitos temas que ele já explicou em mesas com teólogos explicando tudo. Então, leia com humildade, tenta se pôr no lugar das pessoas que estavam escrevendo, que estavam participando daquela história e pensando também nas pessoas que ao longo da história deram a vida por esse livro. Não exatamente pelo livro, mas por Jesus Cristo, né? E aí elas usaram como base esse livro. Então a gente precisa ter certo respeito por ele. Não só a Bíblia, né? Qualquer livro que envolva a vida das pessoas, que nem o Alcorão. Eu não posso simplesmente falar, acabem com todos os do Islã, destrua todos os livros do Alcorão porque eles são heréticos e que sei lá o quê. Meu, tem gente que dá vida por aquilo e eles são piedosos na medida que eles entregam a vida por aquela espiritualidade, por aquela religião. Então, eu preciso ter muito respeito. Até a Bíblia dos católicos e dos evangélicos é diferente. Então, se eu saio por aí atacando todo mundo como se somente o que eu o que eu sei até agora tá certo, tá perfeito, tá maravilhoso, não tô falando que segundo a Bíblia é certo você modificar a Bíblia, porque tá escrito que qualquer um que modificar um tio da Bíblia vai ser lançado no inferno, alguma coisa assim, parecida com isso. Mas eu tô falando que a gente precisa ter respeito, porque as crenças de cada pessoa, se elas forem transformadas, elas serão transformadas pelo Espírito Santo, e não pelo nosso combate. Falando, você é um lixo, eu sei tudo, e a palavra de Deus, eu vou socar ela à força em você. Isso me parece meio bandeirante, assim, isso me parece meio aqueles caras que vinham e matavam, sabe, as pessoas, e parece meio colonizador, entendeu? E o Espírito Santo, ele faz as coisas não por força e nem por violência. Então, viver a palavra de Deus, ser transformado, completamente transformado, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E aí, consequentemente, a gente vai conseguir pregar em amor, porque até o próprio Jesus falava assim: gente, o evangelho é esse. Vocês querem ir embora? Então ele dava chance para as pessoas. Vocês vão embora, então? Vocês entenderam o que está acontecendo? Vocês entenderam que vocês vão ser perseguidos? Ele não falava assim, vocês vão ter que ficar comigo porque senão vocês vão pro inferno. Ele não falava desse jeito, pelo menos eu não me lembro disso. Ele era bem combativo com os fariseus, né? Que ele falava assim, raça de víboras. Até quando? Até quando? Nossa, que ódio. Beleza. Terceira dica, continue de onde você parou. Se você pegou a Bíblia 10 anos atrás e você leu o Gênesis e parou, continua, não volta do zero, porque, gente, senão você volta do zero 50 vezes e você vai parar na genealogia. Gente, continua, segue em frente, você já passou dessa fase. E depois você vai ter a vida inteira se você quiser voltar no Gênesis, entendeu? Mas segue em frente. Já pensou você vive a vida inteira e não chega nas cartas de Paulo? na no Apocalipse. Gente, tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Eu tinha medo. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei sem dormir, porque eu sou medrosa às vezes. Eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de coisas assustadoras e muito espiritualizadas. Então, até quando eu lia Ezequiel ou Daniel, eu ficava com um pouco de medo. Mas conforme eu fui entendendo, eu perdi assim o medo. Então, tem coisas que ainda me assustam, com certeza. Mas eu sei que é só eu continuar que vai dar tudo certo.
Se você é do tipo que escreve, a gente vai para a quarta dica, porque você pode escrever na sua Bíblia. Gente, eu só queria uma desculpa para mostrar essa Bíblia, porque ela é linda. Olha que linda essa Bíblia, meu Deus. Eu comprei ela recentemente, então ela ainda tá novinha, ó, páginas grudando. E como eu já disse, eu não terminei de ler a Bíblia que eu tô lendo agora. Mas olha só como ela é. Ela tem espaço para você escrever. Então, se você é do tipo que gosta de escrever, você pode pegar uma Bíblia dessa, entendeu? Ó, tem essa daqui também. Olha que lindo, gente. Essa aqui, a folha é até mais durinha, dá pra você colocar marca-texto, dá pra você colocar caneta. Claro que dá pra ver um pouquinho ainda por trás, mas ela tem a folha mais grossa. Então você escreve as coisas que você não tá entendendo, o que você tá entendendo, você desenha, faz o que você achar melhor. Mas continua lendo a Bíblia. E também tem gente que odeia riscar. Então não risca, não risca, gente. Você pode colocar um post-it se você precisar anotar alguma coisa, ou você pega um caderno e anota as coisas do lado e deixa a sua Bíblia limpinha, também tem essa opção. Dica número 5. Você tem que descobrir a melhor forma de ler a Bíblia. Se você gosta de ler por tempo ou ler por capítulo. Por quê? Eu lia por capítulo antes, então eu tinha uma meta, sei lá, 5 capítulos por dia. Só que aí, às vezes, a vida acontecia, eu não conseguia ler 5 capítulos. Porque para ler um capítulo, eu levo quase 40 minutos, dependendo do capítulo, né? Então, se você fica ansioso, igual eu ficava, se você não tá com essa disponibilidade, assim, de rotina tão exata de 1 hora por dia, se você tem menos tempo, você pode pegar e fazer por tempo a leitura da Bíblia. Então, em 30 minutos, eu vou ler a Bíblia, seja quantos versículos forem. Aí você pode ler, sei lá, às vezes você fica tão maluco por um versículo, você não entende nada do que ele tá falando, que você vai reler ele 50 vezes. E aí vai dar meia hora. E aí você vai falar, ah, beleza, eu li a Bíblia hoje. Não precisa colocar metas malucas ou falar assim, eu sou um lixo porque eu não consegui ler 5 capítulos e Deus vai me castigar. Gente, Deus quer um relacionamento contínuo com Ele, um relacionamento sustentável. O que é sustentável? Uma coisa que você consegue cumprir. Se não adianta você ler 5 capítulos num dia e ficar 3 meses sem ler a Bíblia, não é melhor você ler um versículo por dia? Assim, até sofrendo. Tem gente que fala, ai, chegou a melhor hora do dia, é a hora de ler a Bíblia, eu vou colocar meu café e eu vou sentar à mesa com Deus, que sei lá o quê. Mas, beleza, tem gente que é assim, mas tem gente que sofre pra sentar e ler a Bíblia, porque não gosta de ler. Então, tira essa culpa do seu ombro, não tem problema você não amar ler a Bíblia com todas as suas forças, todos os seus sangues da sua veia. Não, não precisa disso. Você só precisa ler. E aí o amor vem com o tempo. Talvez ele não venha. Aí você fala com Deus. Você fala, Deus, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu tô cansado, eu não aguento mais. Você me ajuda a amar ler a Bíblia? Você me ajuda a entender o porquê que eu tenho que ler a Bíblia? E aí ele vai te ajudando. Se você quiser, né? Se você não quiser. 6. Avalia qual é o melhor horário para você ler a Bíblia. Tem gente que fala, você tem que acordar, a primeira hora do seu dia é para Deus e sei lá o quê. Só que aí tem gente que tem que ir 5 da manhã pegar o ônibus. Então a pessoa vai acordar 3 da manhã para ela ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, se você ler a Bíblia à noite, Deus não vai ficar chateado com você. Se você ler a Bíblia à tarde, ele não vai te matar, falar assim, você colocou o trabalho acima de mim, eu vou te matar, hahaha. Gente, Deus não é assim. Quem inventou isso? Quem inventou esse Deus? Isso não é Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Então, Deus não está esperando assim, o momento que você vai deslizar para ele te matar. Porque na verdade, todo mundo é digno de morte agora, entendeu? Todo mundo tá condenado, totalmente condenado. E é apenas pela misericórdia do Senhor que a gente não é consumido. Então, ele tá esperando assim, um passinho que você vai dar certo para ele assim, tipo, glória a Deus, vamos seguir, vamos fazer, vamos, né? Beleza, vamos. Porque, mano, é pela misericórdia dele que a gente não é consumido. É o total oposto. A gente já tá condenado. Então, ele não tá esperando um pequeno deslize seu, porque você já está totalmente condenado. É apenas pelo sacrifício de Jesus que a gente consegue
estar purificado diante de Deus. Então, assim, não precisa ficar com medo de a qualquer momento você ser fulminado pelo poder de Deus, porque isso não, isso é uma coisa que alguém inventou. E eu não sei como. Então leia no melhor horário para você. Leia a Bíblia, só isso, só pega e lê. E aí você pode me dizer, eu não sei ler, eu não gosto de ler, eu odeio ler. Você pode ouvir, gente. Ouve a Bíblia. Pega no YouTube, na voz daquele narrador lá, esqueci o nome dele. Ou você pode pegar um aplicativo, tem um aplicativo da Bíblia, que você dá play na melhor tradução. Cada Bíblia tem uma tradução, né? Tem a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que ela é uma leitura fácil. Tem a NAA, Nova Almeida Atualizada, que é uma leitura um pouco menos fácil, porque ela tem umas palavras um pouco mais difíceis. Tem a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, quando você vê aquelas letrinhas do lado da Bíblia, ela é a tradução da Bíblia. E cada tradução, ela é apresentada de uma forma. Qual é a melhor? Aqui você consegue ler. Se a tradução que você está lendo é muito difícil, pega outra Bíblia. E aí, quando você tiver mais evoluído, você pega aquela, você volta naquela, que nem essa daqui, a NAA. Eu tenho ela há muito tempo e eu comecei a ler ela, mas eu não consegui porque tava muito. O estudo dela, para mim, não tava fluindo. Então eu peguei outra, que era a Plenitude. E foi muito mais fácil para mim, para eu entender. E eu consegui ler a Bíblia inteira, tá ligado? Então é mais fácil você ler a Bíblia da maneira que você consegue ler do que tentar fazer uma coisa que você acha que precisa, porque alguém te disse que você tinha que fazer e não conseguir. Aí você vai ficar sem ler a Bíblia, sendo que você, em 3 anos que você tentou ler uma Bíblia difícil e não entendeu porcaria nenhuma, você poderia ter lido 3 Bíblias fáceis e estar numa caminhada com Deus lá em outro patamar. Você podia estar com uma sabedoria sobrenatural, entendeu? Mas ficou querendo ser perfeccionista. Então, se quiser ler a Bíblia, pode ouvir no celular, coloca lá, você tá lavando louça, coloca o celular e ele vai subindo, o aplicativo da Bíblia, ele sobe automático, coloca um fone, ele vai lendo para você, faz da forma que for melhor, só leia. A dica número 8, já falei, pule as genealogias. Se você não consegue ler a genealogia, pula, depois você volta. Depois que você terminar tudo, você volta. Não precisa se sentir culpado, amém? Em nome de Jesus, Senhor, libera o nosso povo da acusação, Senhor, e nos ajuda a ler a Bíblia, em nome de Jesus. Então, se você não aguenta ler a genealogia e você para de ler a Bíblia toda vez que você chega na genealogia, pula a genealogia e continua lendo a Bíblia. E aí depois você volta, quando você tiver mais coragem, entendeu? Dica número 9, pesquisar o que você não entendeu, que eu já falei lá no começo. Dica número 10, peça para Deus te revelar os segredos das Escrituras. Ele revelou para João, ele revelou para Daniel, ele revelou para Ezequiel. Então, por que ele não pode revelar para nós? Porque a gente não pede o suficiente. É só a gente orar, pedir e também pedir para ele trabalhar na nossa vida. Porque às vezes a gente tá pedindo para ele revelar os segredos das Escrituras por um orgulho nosso, né? Eu quero saber mais que todos, mas aí você não vai compartilhar com ninguém, não vai explicar nada. Então, para que ele vai te explicar se você vai guardar tudo para você e virar uma bexiga inchada que não flui o rio de Deus? Então a gente precisa também querer entender a Bíblia pelas razões certas. E aí ele vai derramar cada vez mais conhecimento sobre você. Senão muitas coisas vão ficar escondidas, infelizmente. A dica número 11, eu já falei, não confie sempre no mesmo pregador. Você pode confiar, sim, nos pregadores que você ouve, mas não fica só habitolado em uma pessoa só. Ouça vários pregadores, várias pregadoras, várias pessoas que explicam a palavra de uma forma que você consegue entender. E aí você vai até começar a pegar algumas coisinhas que eles falam que é meio errado, entendeu? E aí a gente já chega na dica número 12, que é para você ser humilde, porque você vai ler a Bíblia e você vai perceber que pouca gente lê a Bíblia. Cara, até dentro da igreja, pouquíssimas pessoas leram a Bíblia inteira. Se você é de uma igreja e tem a oportunidade, pergunte para as pessoas, você já leu a Bíblia inteira? Não é toda a igreja, não, que tem pessoas que já leram a Bíblia inteira, pelo menos na sua maioria, sim. Então, você vai começar a pegar um monte de heresia, um monte de sacanagem, um monte de coisa errada que as pessoas estão falando, e aí pode correr o risco de você querer se achar melhor do que todo mundo, porque você leu a Bíblia e você sabe que eles estão falando tudo errado. Mas aí entra também a nossa humildade, porque tem gente que é muito piedosa e não leu a Bíblia inteira.
Então, cabe a gente tentar explicar, se a pessoa quiser entender, mas também com muita sabedoria, assim, porque às vezes a pessoa não quer saber o que você tem pra explicar pra ela. Às vezes também o que você tem pra explicar é inútil. Pode ser uma coisa assim, você sabia que QR Code se fala QR Code e não QR Code, que nem todo mundo fala? Tipo, quem liga pra esse tipo de informação? Então, você tem que pegar uma coisa que seja relevante mesmo, que possa transformar a vida daquela pessoa. Tipo, uma pessoa que acha que tem que ficar casada pro resto da vida com um cara que bate nela e trai ela. Aí você sabe que ela não precisa fazer isso com a vida dela, nem com os filhos dela. Então você pode falar. Aí ela tem todo o direito de não querer ouvir, entendeu? Mas isso é uma coisa que poderia transformar a vida de uma geração. Então você pode falar. Mas se a pessoa não quiser ouvir, fazer o quê? É orar. A dica número 3 eu já falei também, que é não ache que as suas perguntas são idiotas, porque muitas pessoas podem estar com a mesma dúvida que você e você não sabe, porque ninguém fala e também ninguém lê a Bíblia e ninguém pergunta, mas aí você vai ler a Bíblia e você fala, Senhor, eu não entendi isso aqui, por que Jesus morreu por mim? Não entendi nada. E aí ele te explica, e aí você consegue entender, e aí você entra num ciclo maravilhoso de entender o que está acontecendo na sua vida, e é muito legal. E aí a dica 14 é você usar o plano que melhor serve para você. Por quê? Se você acompanha a sua leitura de forma retinha, tipo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e aí vai daí para frente, pode ser que você fique um pouco cansado. Eu mesmo não gosto de ler assim, a Bíblia de capa a capa. Eu gosto de pegar um livro, Gênesis, e aí depois vou para o Novo Testamento. Aí eu leio Mateus. Aí eu leio um profeta maior. Aí eu leio uma carta de Paulo. Aí eu leio um livro profético. Eu vou fazendo uma parte por parte. E aí eu tenho um plano específico para isso. Deixa eu ver se tá aqui. Olha, esse é o plano que eu tô lendo agora. Ele é dividido. Gente, eu tô atrasadíssima nesse plano, porque isso aqui era pra ler. Não passei da metade ainda e a gente já tá em setembro. Então, setembro de 25. E eu comecei esse plano muito tempo atrás, não vou nem falar quando. Então, olha só como ele é. Ele tem a parte das cartas, Pentateuco, históricos, salmos, proféticos, poéticos, proféticos e evangelhos. Então, cada dia eu pego um livro de uma dessas categorias, para eu não ficar muito cansada, porque, mano, você pegar o Pentateuco direto, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, cara, você fica cansado. Se você consegue diretão, beleza, é bom, uma experiência boa, já fiz, mas não recomendo. Recomendo sim, é legal, mas se você não aguenta no momento que você tá de vida agora, você pode dividir a sua leitura, não precisa fazer tudo diretão, senão você vai morrer, senão Deus vai ficar nervoso com você. Tem até uma Bíblia, que é a Bíblia 365, eu não tenho ela, mas eu queria ter também, mas eu tenho que parar de ficar comprando Bíblia, porque eu não tô lendo tudo ainda, né? Demora pra ler. E a Bíblia 365, ela tem a quantidade de versículos suficientes que você tem que ler por dia, para cada dia, para você terminar ela em um ano. E se você não terminar em um ano, não tem problema, é só continuar, continua lendo. É melhor em 3 anos você ler a Bíblia do que você passar os 3 anos e você não ler, entendeu? O tempo vai passar de qualquer jeito, é melhor ler. E a última dica de todas, a dica número 15. Converse com as pessoas sobre o que você leu. Fala com os outros para entender o que eles também estão pensando a respeito disso. Quando você senta numa mesa de pessoas crentes para elas falarem sobre a Bíblia, cada uma entende uma coisa. Você pode ficar até horrorizado com o que você vai ouvir, principalmente no grupo de jovens. O pessoal fala coisas loucas. Às vezes as crianças, elas têm mais principalmente as crianças que vai bastante na escolinha, elas sabem mais explicar as coisas da Bíblia do que... Porque quando chega na adolescência, a gente começa a questionar tudo, né? Aí começa a pensar coisas malucas, coisas doidas. Então, se você sentar numa mesa com várias pessoas que seguem a mesma religião, elas vão falar cada uma coisa diferente. E aí, a gente precisa... se você escolhe seguir a Bíblia, né? Você tem que interpretar ela de acordo por ela mesma. Então, você pega uma coisa do Velho Testamento, você tem que interpretar ela pelo Novo. E aí, nisso, você vai conversando com as pessoas, vai entendendo, vai começando a aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia e ela se torna viva. Porque não adianta só ficar lendo, lendo, lendo e ela não virar nada, né?
E se você senta numa roda de não cristãos, as pessoas são cheias de muitas opiniões pra falar a respeito do que elas acham da Bíblia. E aí você pergunta, você já leu a Bíblia? Não, nunca li a Bíblia, mas eu sei tudo que tá escrito lá. E eu já ouvi isso, cara, de verdade, uma pessoa me falou isso. Tipo, ela não leu e ela tá falando. Só que, por exemplo, se eu perguntasse pra ela, você já leu Don Quixote? Ela ia falar não. E ela não ia falar assim, mas esse livro é uma merda, é uma porcaria, é um lixo. Não, ela não ia falar isso, porque é um livro renomado que foi, assim, as pessoas atestaram a qualidade dele por ele se manter vivo até hoje, né? Mas aí, tranquilo, mano, tem que estar aberta a discussão também. Se a pessoa quiser descascar a Bíblia, fazer o quê? Eu escuto, fazer o quê? E se não quiser também, se quiser conversar, quiser entender mais ou qualquer coisa do gênero, tamo aí também. E então essas foram as dicas que você consiga ler a Bíblia. E dá um like. Beijo!